e ele funciona assim. Ele serve para resolver sistemas lineares. Quer dizer, o que é um sistema linear? É um sisteminha daquele estilo que a gente já está acostumado, né? Por exemplo, 2x mais 3y igual a 4, e aqui, menos 7x mais 9y igual a menos 12. Isso aqui é um sistema linear. É um sistema linear que tem duas incógnitas, ó, incógnita x e incógnita y, e aí esse sistema a gente já sabe resolver facinho. Só que conforme o sistema vai crescendo, a gente vai ficando muito grande, não dá para você ficar usando x, y, z, w, h. Então o que a gente faz? Ao invés de ficar usando x, y, z, a gente usa x1, x2, x3, x4. Então, por exemplo, seria x, y, z, w. Aí, em vez de usar k, a gente coloca x5. Entenderam? Então, esses caras aqui são todas as variáveis do nosso problema. Então, todo sistema linear, ele vai funcionar dessa forma aqui, ó. Esses carinhas que estão acompanhando as incógnitas, ó, por exemplo, o 2, o menos 7, eles são chamados de coeficientes. Os coeficientes, eles vão ser muito importantes aqui nas nossas resoluções. E eu não sei se vocês se lembram também que a gente conversou. Tem uma matriz que ela é chamada de matriz A, que é a matriz dos coeficientes do sistema. Por exemplo, a matriz A aqui é 2, menos 7, 3 e 9. Essa é a matriz A. E tem uma outra matriz que a gente chama de Bzinho, que é a matriz formada pelas respostas aqui, ó, 4 e menos 12, que vem depois da igualdade. Certo, pessoal? Então, vejam bem, ó, a matriz A é esses carinhas aqui, e a matriz B são só esses dois. Percebam que a matriz A, eu tenho A1, 1, A1, 2. O que significa A1, 1? Significa que está na linha 1, coluna 1. Então, aqui na outra, ó, A1, 2, significa que está na linha 1, coluna 2. Esse cara que está aqui, ó, é o A2, 1. Por que A2, 1? Porque ele está na linha 2, coluna 1. E aqui, ó, seria o A2, 2. Ou seja, linha 2, coluna 2. Então, sempre a gente fala A e J. O I é a linha e o J é a coluna. Até aqui eu acho que está indo, né? Bom, já que nós temos essas relaçõezinhas aqui, ó, nós vamos tentar agora ir lá para o sistema. Ah, só para lembrar, esse cara aqui é o B1 e esse daqui é o B2. Tranquilo? Então tá bom. Então, como que funciona o método de Gauss-Seidel, o Gauss-Seidel? Ele é um método que ele é iterativo. O que é um método iterativo? É um método que você vai fazer ele repetidas vezes. Só que além de ser um método iterativo, assim, claro, para ser repetido, para ter iterações, ele é um método muito fácil de implementar. Como assim fácil de implementar? Você consegue fazer um programa com ele de um jeito muito simples. Então dá para você usar o Excel de um jeito simples, dá para fazer tudo isso. Só que por ser um método iterativo, um método para implementação, ele tem que ter critério de parada. E então a gente tem que ver como que nós paramos ele, né? Só que, gente, nós vamos ver daqui a pouco também que além de critério de parada, eu tenho que ver se ele funciona ou não. Ou seja, eu tenho que verificar se ele converge. O que é converge? Convergir é ter resultado. Não convergir, não tem resultado. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Então, imagina só que nós tenhamos um sistema que ele está desse jeito aqui, ó. A11x1 mais A12x2 mais A13x3 igual a B1. Essa primeira linha que está mostrando aqui é a mesma coisa da primeira linha desse sistema aqui, tá vendo? Só que ao invés de ter duas incógnitas, nós temos aqui três incógnitas. Então, olha aqui como o método de Gauss-Seidel, ele pensa. Ele pensa assim, eu vou isolar o x1 dessa primeira equação. Gente, como que fica se eu for isolar o x1 dessa primeira equação? Para isolar o x1, ó, ele vai ficar assim. A1... Opa, deixa eu colocar com outra cor aqui para ficar mais fácil. Então, quando ele for isolar o x1, vai ficar assim. A11x1, isso aqui é igual. Do outro lado tinha o B1 menos o A. Esse cara foi para lá. Então, A12x2 menos A13x3. Pronto, isso é isolar.
Só que está totalmente isolado? Ainda não. O que a gente tem que fazer? Pegar esse cara e passar dividindo. Então, nós chegamos à conclusão que o x1 vai ser b1 menos a12 x2 menos a13 x3. Tudo isso dividido por a11. Pronto. Olha que beleza. A mesma coisa nós podemos fazer com o x2 na segunda equação. Ó, eu vou pegar aqui na segunda equação, ó, e agora eu vou isolar o x2, já que eu isolei o x1 na primeira, né? Vamos ver como que vai ficar. Vai ficar assim se eu isolar o x2, ó. A21x1. Opa, desculpa, gente. A22x2, né? A22x2 é igual B2, que já está do outro lado, menos A21x1, porque esse cara foi para lá, né? Menos A23x3. Só que ele não está isolado ainda. Para isolar, o que você tem que fazer? Passar o A22 dividindo. Então vai ficar B2 menos A21x1 menos A23x3, tudo isso dividido por A22. Olha que beleza, isolamos dessa forma aqui também o x2. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar do mesmo jeito, só que em vez de isolar o x2, nós vamos isolar agora, ó, o x3. Já que isolamos o x1, isolamos o x2, e agora nós vamos isolar o x3. Deixa eu só tirar essas informações daqui, ó, colocar um pouquinho para lá, só para depois vocês terem acesso a ela, tá bom? Então, vamos lá, vamos jogar para cá, ó. Pronto, beleza. Então, vamos dar continuidade. Então, como que vai ficar, pessoal? Aqui, a terceira linha. A terceira linha vai ficar assim, eu vou isolar o x3. Então, ó, A33, x3, isso aqui vai ser igual. Do outro lado, já tinha o B3. Menos A31x1, ó, passei esse cara para o outro lado. Menos, quem que eu vou passar também, ó? Esse cara aqui para o outro lado. A32x2. Para isolar o x3, eu tenho que passar o A33 dividindo. Então, vai ficar assim. x3 é igual B3 menos A31x1 menos A32x2. E tudo isso fica dividido por A33. E como que funciona tudo isso? Vocês vão falar assim, meu Deus, Eduardo, mas o que o método de Gauss-Seidel ele fala agora, né? Cara, essa é a maravilha do método de Gauss-Seidel. Ele fala assim, ó, você vai começar escolhendo 3 valores de x1, x2 e x3. Depois que você escolher esses 3 valores iniciais, você vai obter a próxima iteração usando esses números que você já conhecia. Gente, assim como nós fizemos em outros métodos, né? Lá atrás, métodos para resolver, para encontrar as raízes, nós também utilizávamos pontos iniciais. Então, olha a grande sacada dele. Que, para eu achar um cara que está na iteração K, ou seja, na próxima iteração, na iteração que eu quero calcular, né? Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso de 2 números que eu conheço. Ou seja, eu vou pegar o x2 aqui e um número que eu não conheço dele. Quer dizer, eu vou pegar o número da iteração anterior. Um outro jeito de escrever isso é assim, ó. O x1 da próxima iteração, que é o cara que eu quero descobrir, ele é o x2 que eu já conheço e aqui o x3 que eu já conheço. E olha que jogada espetacular. Quando você faz essa continha aqui, ó, né, essa conta aqui que eu estou mostrando, quando você faz essa conta que está aqui, o negócio fica muito fácil porque você vai achar um valor de x1. Quando você acha o valor de x1, você pode aqui, ó, usar esse valor que você acabou de achar, ó. Só que o x2 vai ser um valor que você vai achar e o x3 é um valor que você já conhece, você não achou ele ainda. Então, quer dizer, o novo valor para o x2 vai precisar do x1 que você acabou de encontrar e do x3 que você chutou um número lá. Por exemplo, você fala que o x3 vale 5, ele vai entrar 5 aqui. Vai ficar cada vez mais claro depois no exemplo. E a mesma coisa com o x3. O x3 novo, né, da nova iteração que eu estou fazendo, ele vai precisar do x1 e do x2. Só que, gente, nós já calculamos nos passos anteriores
o valor de x1 e x2. Então, eu vou usar esses valores que nós temos agora dessa iteração. Pode parecer um pouco difícil, mas esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês é o método de Gauss-Seidel. Ou seja, nós conseguimos encontrar valores para x1, x2 e x3 usando os números que nós já tínhamos anteriormente. Uma forma de deixar claro, então, é eu preciso do x1, preciso do x2 e preciso do x3. Eduardo, quantas vezes que eu vou fazer isso? Gente, nós vamos fazer isso até ficar estabelecido o critério de parada. Então, qual seria no nosso caso aqui o critério de parada? O critério de parada, existem várias formas de você parar. Você pode definir o número de iterações, o que não é muito viável assim ainda, né? E nós podemos usar um critério de parada assim. Eu te falo um erro, uma tolerância máxima. E aí a gente calcula da seguinte forma. A gente pega o x que a gente descobriu da iteração nova e faz a diferença dele do x da iteração anterior. Quer dizer, o novo menos o velho. E a gente divide isso aqui, ó, pelo módulo do x novo. Pode parecer muito estranho aqui ainda, mas eu vou explicar para vocês agora como que isso vai funcionar. Então, quando nós estivermos agora fazendo a nossa atividade, a única coisa que nós vamos precisar é dessa linha que está aqui e desse critério de parada que está sendo apresentado. Tá bom? Vamos fazer um pequeno exemplo agora. Pessoal, até aqui muito difícil a parte matemática. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Eu vou resolver um exercício agora com vocês fazendo a aplicação do método de Gauss-Seidel. Então, antes de fazer ele, a gente tem que recordar, né, que nós já descobrimos como que nós vamos fazer as iterações. Beleza? Então, para fazer o item A, que está denotado aqui, né, ele está falando o seguinte: faça 2 iterações em seu caderno, fazendo uso do método de Gauss-Seidel. Ou seja, eu vou tentar resolver esse problema que está sendo elencado aqui em cima, ó, usando o Gauss-Seidel. Eu, em particular, eu acho mais fácil separar já a matriz A. Então, eu vou vir aqui, ó, vou falar assim, quem que é a matriz A dos coeficientes? É a matriz 5, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 1, 6. Estão vendo? Essa é a matriz A. E quem que seria a matriz B? A matriz B é a matriz aqui, composta pelo 5, o 6 e o 0. Estão vendo? São as informações que nós temos do sistema. E o X, que é um resultado, ele também está assim, ó. X1, X2, X3. Né? Tá desse jeito aqui. Então, vejam bem. Nós vamos precisar aplicar esse processo iterativo. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui, que é uma tabelinha só para auxiliar a gente durante esse processo. Nessa tabela, eu vou colocar o K. E o que é o K? O K é o número de iterações. Quer dizer, vou fazer nenhuma, vou fazer uma, vou fazer 2, tá bom? Além do K, eu vou colocar aqui, ó, um valor de x1, um valor para x2, um valor para x3. Tudo bem até aqui? Além disso, eu vou calcular o erro. O erro que eu vou chamar de erro 1, o erro que eu vou chamar de erro 2, o erro que eu vou chamar de erro 3 e um outro erro que eu vou chamar de erro absoluto. Tranquilo? Então, essa tabelinha é a tabelinha que nós vamos trabalhar no exercício de hoje. Então, a hora que nós começarmos a fazer ele, vocês vão perceber que vai ser bem simples, não vai ser difícil, tá? Vai ser muito fácil. Então, eu vou deixar mais ou menos uma tabelinha aqui. Acho que vai dar mais trabalho desenhar na régua, né, do que fazer na mão. Então, vamos lá. Vamos fazer na mão esse trem mesmo. Então, ó, vou pegar um valor aqui para cá, valor de x1, valor de x2, valor de x3. Então, beleza, ó. x1 vou jogar até aqui, x2 até aqui, x3 até aqui. Aqui vai ter o erro 2, erro 3 e o erro absoluto. Pronto, tá ótimo, ó. Olha que beleza, devia ter feito no Excel. Então, pessoal, o negócio funciona assim. Nós começamos com a iteração que eu chamo de 0. Quer dizer, eu não fiz nada ainda. Eu não fiz nada. Perceba que o exercício fala assim, ó. Considere o sistema linear. Escolha
X, tá vendo que ele está elevado a um zero aqui? Significa que é a iteração zero. Quer dizer, a hora que você vai começar, você tem que chutar 3 valores de X. Por gentileza, vamos chutar 3 valores fácil aí, né? Pelo amor de Deus. 2, 5 e 7. 2, 5, você não pode ser um menor, não? Mas então Tá. vai. 2, Então, professor. 5 e 7. Pronto. Até aqui foi? Pode Aí falar. no próximo entra aquele bagulho de todo número elevado a 0 é 1, aí tem que pegar. Esse é um detalhe. Nós não estamos falando de potenciação aqui. Isso aqui significa x elevado a k. O que significa isso? Ah, tá. É Então, o no x caso desse 0 aí é o K, né? É a interação. Isso, é Perfeito. iteração. Firmeza? Tudo bem? Então tá bom. Então, ó, nós temos o x da iteração k. Olha o que vai acontecer. O x da iteração 0, a gente que vai chutar o valor. Então, vamos lá. 2, 5 e 7. O erro, gente, não tem erro ainda, né? Porque nós não calculamos nada. Se você não calculou nada, não existe erro. Vou puxar aqui para cima um pouquinho, vou dar uma diminuidinha. Vou puxar aqui para cima um pouquinho, ó. E vou colar aqui aquele... Opa, desculpa. Aquele item que nós colocamos lá de cima. Perdão, apertei no errado. Puxa, gente de Deus. Olha, ele não tá copiando. Que beleza, hein? Deixa eu copiar lá de novo. Vou copiar esse cara que tá aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse cara são os passos que nós vamos ter que fazer. Então, ó, eu vou levar ele lá para baixo, ó. Trazer ele para cá. Ele não vai, não. Vou trazer ele aqui, ó. Vou fazer de novo, vai. Então, eu tenho o seguinte. Nós vamos ter que copiar aquele carinha lá em cima e ele fala assim. X da iteração K mais 1, quer dizer, o X1 da próxima iteração, quer dizer, o cara que a gente vai descobrir, ele vai ser B1 menos A12 X2, e aqui tem um K, menos A13 X3, e aqui tem um K. E tudo isso vai estar dividido por A11. Pronto, é isso aqui, ó. Tá lá em cima, é uma formulinha, né? Eu passo ela para vocês, não tem problema. Então, é essa formulinha que tá aqui. Além disso, nós vamos precisar calcular o x2 da próxima iteração. Quer dizer, o cara que eu quero descobrir, o valor de x que eu quero descobrir. E como que eu calculo ele? Eu calculo assim, B2 menos A21 x1 da iteração K mais 1, quer dizer, o número que eu acabei de descobrir, menos A23 x3, e aqui da iteração K, porque eu não conheço ele ainda. Tudo isso dividido por A22. Gente, isso aqui é fórmula, viu? O próximo, o x3 novo que eu estou acabando de descobrir, ele vai ser o B3 menos A21 x1 da iteração K mais 1, quer dizer, o que eu acabei de descobrir, menos A3... Ô, gente, eu pus A21, tá? É A31 aqui, desculpa, tá? A31 menos A32 x2 que eu acabei de descobrir, tudo isso dividido por A33. Pronto. É isso daqui. Só isso. Ô, louco. Não sei se vocês perceberam. Eu não sei se vocês perceberam, mas é muito automático, cara. Vocês vão ver que é muito fácil. Não, no Excel isso aí é muito fácil. Agora, tipo, na mão no Excel vai ficar muito de boa, mais de boa ainda. Só que não adianta nada. Ali, faz tudo. Mas você precisa saber isso aqui para fazer no Excel, né? Você precisa disso. Né? Se você não tiver, não adianta muita coisa. Então, vamos lá, gente. Vamos calcular esse cara aqui. Olha como que vai ser fácil. Vamos fazer a iteração 1 aqui, ó. Iteração 1. Para fazer a iteração 1, então eu vou ter x1, o k aqui vai ser 1, beleza? É o x1 da primeira iteração. Tudo bem? Como que eu calculo ele? Ó, B1. Quanto que vale B1? Eu vou diminuir aqui rapidinho, ó. Só para eu olhar aqui para cima. Esse é o B1, esse é o B2 e esse é o B3. Então, o B1 vale 5. Então, ó, 5.
Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Menos A12. Quem que é A12? A12 vale 5. Vocês conseguem enxergar isso, gente? A12? Não, Isso. professor. É 5 não. Oi? Não é 5, não. É 1, não é? Peraí. É um, né? É um. É um. Nossa senhora. Vocês conseguem enxergar? Suave? Assim. 5. Então, x2 da iteração k. Cara, você não está calculando a iteração 1 agora? Então, o x2 que você vai usar, você vai pegar da iteração anterior, ó. Quem que é o x2 da iteração anterior? É o 5. Suave até aqui? Uhum. Menos A13. A13 também vale 1. Vezes x3 da iteração anterior. Quem que é o x3 da iteração anterior aqui, ó? É o 7. Então, você vem aqui, 7. Dividido por A11. Quanto que vale A1? 5. Gente, não sei se vocês perceberam, mas B1, A12, A13, A11 é fixo, cara. Isso aí não vai mudar nunca. Quem que vai ficar mudando aqui? O X1, X2, X3. X1, X2, X3. Conseguiram entender? Sim. Então vai lá. Então vai ficar assim, ó. X1 da interação 1, ele vai ser 5 menos 1 vezes 5 vai dar 0 menos 7 quintos. Vamos colocar ele aqui, ó, em número decimal, né, para ficar um pouco mais fácil, ó. Então vai dar 7 dividido por 5, vai dar 1,4. Então vai dar menos 1,4. Conseguiram entender, gente? Eu venho aqui, ó, na tabela, ó, e coloco quanto que vale o x1 menos 1,4. Pode falar. Dá uma travadinha aí ou só pra mim aqui que teu travou? Pessoal, deu uma travada aí? Não. Não, tá filé. E aí, então, Ah, então acho que é o foi- celular aí. Foi aqui que travou, então. Qual parte que deu uma travada? Fala aí que a gente volta. No começo desse menos 7 aí, sobre 7 sobre 5 aí. Ah, tá. Essa parte aqui, ó. É, Mas a de cima aqui, tá tudo bem? tá. Ah, não, a gente só fez a conta, ó. 5 menos 5, 0. Menos 7 sobre 5. Então quer dizer que o x1 dessa iteração aí, né? Ele vai estar valendo menos 1,4. Aí eu vim aqui na tabela e coloquei ele. Uhum. Beleza? Olha o próximo passo, gente. Nós vamos calcular o x2 agora, ó. x2 da iteração 1. Quer dizer, eu estou começando a calcular ele agora. Ele vai ser o B2. Vamos lá no B2. B2 vale 6. Então, 6. Vocês conseguem enxergar por que o B2 vale 6? Uhum. O B2 vale 6 menos A21. Quanto que vale o A21? A21 vale 3. Conseguem ver isso? Vezes. Vocês perceberam que aqui está x1 elevado a k mais 1? Por que é x1 elevado a k mais 1? Porque, gente, é um processo que ele vai recuperando os valores. A gente não acabou de calcular o x1? Se a gente acabou de calcular o x1, nós vamos usar ele dentro do x2. Então, qual que é o x1 que a gente acabou de calcular? X1 que a gente acabou de calcular é o menos 1,4. Então, você vem aqui, ó, menos 1,4. Menos A23. Quanto que vale o A23? A23 vale 1. E o x3? Você já calculou o x3 até agora? Você não calculou o x3. Qual o x3 que você vai usar, então? Você vai usar o x3 da iteração anterior. Estão entendendo? E quanto que vale o x3 da iteração anterior, ó, da iteração k? Ele vale 7. Então, eu venho aqui e ponho o 7. Tudo isso está dividido por A22. O A22 vale 4. Até aqui, gente, foi? Então, quanto que vale o x2 da primeira iteração que a gente está fazendo? Vai ficar assim, ó. 6 menos 3 vezes menos 1,4 menos 1 vezes 7. Menos 7, né? Isso é igual 3,2
sobre 4. Então, quer dizer que o x1, o x2 da interação 1 vai ser 3,2 dividido por 4. Isso vai dar 0,8. Confere aí se vocês entenderam. Foi? Então, aqui eu vou colocar, ó, 0,8. Gente? Oi. Foi? Olha, Hilton, foi aí? Oi. Hilton vazou? Então, vamos lá. Beleza. Foi? Agora, vamos calcular o x3, ó, da próxima iteração, ó, da iteração 1. Ele vai usar o B3. Quanto que vale o B3? B3 vale 0. Menos A31. Ó, vou pegar os valores aqui, ó. Opa, desculpa. A hora que não é para fazer, faz, né? Vou pegar esses valores aqui, ó. Deixa eu jogar ele lá para baixo. Jogar essa matriz aqui lá para baixo. Vou colocar aqui no cantinho, pelo menos. Pronto. Então, olha como que vai ficar. A31. A31 vale 3. Vezes x1 da interação K mais 1. K mais 1 não é a interação que a gente está fazendo agora? Então, eu vou pegar qual x1? Vou pegar o menos 1,4. Menos A32. Quanto que vale o A32? Vale 3 também. E o x2 dessa interação? Vale 0,8. Tudo isso dividido por A33. E A33 vale 6. Então, quanto que vai dar aqui, gente? O x3 dessa iteração que a gente está fazendo. O x3 dessa iteração que nós estamos fazendo, ela vai dar menos 3 vezes menos 1,4, menos 3 vezes 0,8. Deu 1,8. Dividido por 6. E 1,8 dividido por 6... 1,8 dividido por 6 vai dar 0,3. Aí eu vou lá e coloco o valor aqui, ó. 0,3. Por favor, conseguiram compreender? Sim. Foi? Ah, fico feliz, cara. Então, beleza. Vamos calcular os erros agora. Como que eu faço para calcular os erros? Vou vir aqui do lado, ó. Erro 1. Vou calcular ele e depois a gente apaga, tá? E faz outro. Ou se vocês quiserem, ó, erro 1 da iteração 1. Como que eu faço o erro? O erro, ele é calculado da seguinte maneira. Eu já mostrei lá atrás para vocês que o erro, né, esse epsilon i, esse erro vai ser o módulo de xk mais 1 menos xk dividido por módulo de xk mais 1. Olha como que é fácil isso aqui, gente, ó. Erro 1. Quem que é o xk mais 1? É o cara que eu estou calculando agora, ó. É o menos 1,4. É quem eu acabei de calcular. Menos o x que eu descobri antes. Quem que era o que eu descobri antes? É o número que eu chutei, que é o 2. Gente, vocês entenderam? Olhando aqui na tabela, ó. Tô falando daqui, ó. Beleza. Tá certo? Sobre o módulo de menos 1,4. Então, nós temos isso aqui, ó. Menos 1,4 menos 2 é igual. Então, esse cara aqui está dando 3,4 dividido por 1,4. E quanto que dá 3,4 dividido por 1,4? Isso aqui vai dar 2,4285. Então, 2,4285. Eu venho aqui, ó, e coloco o erro 1, 2,4285. Pessoal, foi? Beleza. Como que eu calculo o erro 2? O erro 2 da primeira iteração, né? Então, o erro 2 da iteração 1, ele vai ser calculado assim, ó.
Eu vou pegar o módulo de, olho lá para o x2, 0,8 menos 5 dividido por 0,8 no módulo. Então, ó, 0,8 menos 5 dá 4,2. Então, ó, 4,2 sobre 0,8. Quer dizer, 4,2 dividido por 0,8 vai dar 5,25. E agora, por fim, o E3, 1. Quer dizer, o erro do x3. O erro do x3 vai ser módulo de 0,3 menos 7. Ó, os dados eu estou tirando aqui da coluna do x3, ó. Dividido pelo módulo de 0,3. Então, ó, 0,3 menos 7 vai dar menos 6,7. Só que como está em módulo, 6,7 dividido por 0,3. Então, dividido por 0,3, isso aqui vai dar menos 22,33. Vou vir aqui e vou completar com os valores, ó. 5,25 menos 22,33. Pessoal, até aqui foi muito difícil? Até que não. E quem que vai ser o erro absoluto? O erro absoluto, cara, ele é o maior, ou seja, o máximo, entre o erro 1, o erro 2 e o erro 3. Nesse exercício, qual que é o maior... Opa, não é menos aqui não, desculpa, é positivo, tá? Qual que é o maior erro aqui que está aparecendo? É o 22,33. Então, o erro absoluto é 22,33. Pronto, é isso. Eduardo, quando que eu vou parar? Cara, você só vai parar quando esse cara aqui, ó, for um número menor do que 10 elevado a menos 4. Pronto. E aí, gente? Muito difícil? Tranquilo. Aparente não. Então essa parte da fórmula era só você explicando, né? Aquela hora que você estava fazendo. Isso. A fórmula você dá já. É. O resto tá suave. O que vocês acharam? Ailton, os meninos? Preciso fazer mais uma interação ou pode parar aqui e já ir pro Excel? Vamos para o Excel, professor, porque lá dá para ver direto os valores, né? Mais fácil. Mas Mais vocês, rápido, né? Mas vocês entenderam isso aqui, né? Sim, isso sim. Há um caso lógico que a gente tem que usar, sim. Beleza. Vocês entenderam que para fazer a outra interação, você vai usar os valores da primeira, né? Da anterior, ó. Você tem que usar o valor da anterior. Por isso que é um processo interativo. Vocês entenderam isso? Faz mais um então aí para nós. Então vamos mais um aqui, ó. Rapidinho, dá tempo sossegado. Então, olha isso aqui, ó. A fórmula não muda, viu? A fórmula é a mesma. Então, ó, vou calcular aqui pro x1 de novo, tá? Então, esse cara aqui foi quando o k foi 1. Agora a gente vai pro k igual a 2. A fórmula eu não vou recopiar não, tá bom? Ou quer que recopie, Ailton? Então vamos colocar aqui. Não precisa? Então, olha só. Quem que vai ser o x1 da iteração 2? Que é o cara que eu vou calcular agora. Vou acrescentar nessa fórmula aqui, ó. Ele é B1. B1, cara, não muda. Quanto que vale o B1? 5. Menos A12. Quanto que vale o A12? A12 vale 1. E olha o que ele fala. X2K. Cara, quem que é o X2K? Olha para a linha que você está aqui, na linha 2. Você já tem valor de X2? Não tem. Então, o que você faz? Usa o valor anterior. Qual que é o valor anterior aqui no caso? 0,8. Menos A13. A13 vale 1 vezes X3K. Você já calculou X3? Não calculou. Então, qual que você vai usar? Você vai usar o da iteração anterior, que ela vale 0,3. Tudo isso dividido por 5.
que é o A11. Ficou claro? Gente, como é que foi? Beleza. Foi tranquilo? Como que fica, então, o x1 da segunda interação? O x1 da segunda interação, gente, vai ficar assim, ó. 5 menos 0,8 menos 0,3. Isso aqui vai dar 3,9 dividido por 5. Ou seja, o x1 da segunda iteração, ele vai ser 0,78. Aí você vai lá na tabelinha, vem aqui na tabelinha e coloca 0,78. Ficou claro? Beleza. Foi fácil, né? Vamos calcular o x2 agora, ó. Olha como que fica o x2. O x2 dessa nova iteração aqui, né, da iteração 2, eu vou olhar lá para a fórmula, ó. Aqui na fórmula é B2. B2 vale 6. Menos A21. Quanto que vale o A21? Vale 3. Gente, vocês perceberam que os números não estão mudando, né? Só está mudando o x1, x2 e o x3. x1k mais 1. Você vai olhar lá na tabela. Você já calculou x1? Já. Então, quem que você vai usar? 0,78. Ficou claro? Uhum. Menos A23. Uma vez, estou aqui, ó. A23, x3k. Ou seja, o x3 da iteração anterior. Quem que é o x3 da iteração anterior? É o 0,3. Foi? E tudo isso vai estar dividido por 4. Então, esse daqui é o x22. Beleza? Então, quem que vai ser o x22? O x22, gente, no nosso exercício aqui, ele vai ser 6 menos 3 vezes 0,78 menos 0,3, que dá 3,36 dividido por 4. Então, o x2 da interação 2, ele vai ser 0,84. Vou lá na tabela e coloco 0,84. Até aqui, foi muito difícil? Eduardo, Pode falar. só recapitulando aí, volta lá na tabela lá, baixa a tabela só para mim dar uma olhada. Aqueles valores que vocês... Então, vocês jogou um valor lá, que é o 2, o 5 e o 7. Na onde? Então, na tabela, os primeiros valores que vocês colocaram aí. Uhum. O 2 até agora você não usou ele. Nenhuma vez, cara. Então. Isso significa, Ailton, que não interessa o número que você começa pegando lá no início. Se você pegar 22, 74, 96, vai dar a mesma coisa. A única diferença é que quanto mais longe o número que você pegar, mais vai demorar para chegar no resultado. Você conseguiu entender? Mas esses números são aleatórios, cara. Você pode colocar 24, 72, 68, 4,21, 7,9 e 8,6. Conseguiu entender a lógica? Tipo assim, o X1 aí, no primeiro número aí que você colocou, Sim. Independente do número que você colocar aí, você não vai usar ele. Não vai de jeito nenhum. Mas, cara, é um vetor. Se é um vetor, tem que ter um número lá, né? Você não vai deixar sem nada. Então, você só completa ele. Tá. E aí, os outros dois aí tem que ser numa ordem crescente ou não precisa? Não, por isso que eu falei. Vocês escolhem o número. Tá? Você escolhe o número que você quiser. Não tem problema nenhum. Se você quiser escolher 20, menos 8 e 30, fica à vontade. Entendeu? Então, é isso aí, cara. Não tem mais o que falar, não. E aí, ó, temos aqui agora o x3 da linha 2, né? Do k igual a 2. Como que fica o x3? Fica B3, que é 0, menos... Eu estou usando a fórmula aqui em cima, viu, gente? Ó. A31 é 3 vezes... Cara, você vai querer o x1.
Você vai usar qual x1? O x1 que veio antes ou o x1 que você acabou de descobrir? O x1 que você acabou de descobrir. Você está vendo aqui, ó, olha o índice desse cara, é o mesmo que esse índice aqui, ó. Certo? Então vai ficar 3 vezes 0,78 menos A32. 3 vezes 0,84. Tudo isso dividido por 6. Esse é o x32. Foi difícil? Então ele vai ficar assim, ó. x3 da interação 2, ele vai ser menos 3 vezes 0,78 menos 3 vezes 0,84. Isso vai dar menos 4,86 dividido por 6. Então, quer dizer, o x3 da segunda iteração vai ser menos 0,81. Você vai lá na tabela e coloca, ó, menos 0,81. Foi? Beleza. Vamos calcular o erro agora. Vou vir aqui no canto, ó, e vou calcular o erro, tá bom? Vou calcular o erro aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Tá certo? Quem que é o meu erro 1? O erro 1 da iteração 2, ele tem que estar ligado, gente, ele tem que estar de acordo com o x1. Então, você vai pegar o x1 que você acabou de descobrir, o 0,78, menos o x1 que você tinha descoberto antes. Quem que é que você descobriu antes? Menos 1,4. Conseguiu entender? Sobre o módulo do x1 que você acabou de descobrir, 0,78. Olha quanto que vai dar isso aqui, ó. 0,78 menos 1,4 dá 2,18. Dividido, então dá 2,18 dividido por 0,78. Dividido por 0,78. Vai dar 2,79487. Tá bom. Beleza? Vou vir aqui na tabela, ó. 2,79487. Pode continuar? Próximo passo. Quem que vai ser o erro 2? O erro 2 vai ser, pega o x2 que você acabou de descobrir, que é o 0,84, tá aqui na tabela, ó, olha lá na tabela, menos 0,8, que é o x que você tinha descoberto na etapa anterior, e tudo isso dividido por módulo de 0,84, que é o cara que você acabou de descobrir. Então vai ficar assim, ó, 0,84 menos 0,8 dá 0,04 sobre 0,84. Opa, 0,04 dividido por 0,84, isso aqui vai dar 0,04762. Vou lá e completo. Opa, desculpa. Então, vou vir aqui, ó. 0,04762. 0,04762. E como que eu calculo o terceiro erro? O erro 3. O erro 3 dessa iteração que eu estou fazendo agora, eu vou pegar o x3 que eu acabei de descobrir, que é o menos 0,81, vou tirar o que eu tinha antes e vou dividir pelo módulo de 0,81 negativo. Então vai ficar assim, ó, menos 0,81 menos 0,3 dá menos 1,11, só como está no módulo, 1,11 dividido por 0,81. 1,11 dividido por 0,81 dá 1,37037. Vou lá e vou colocar esse valor, ó. 1,37037. E a questão é, quem que é o erro absoluto?
O erro absoluto é o maior valor dos caras que estão aqui. E qual que é o maior valor? 2,79487. E a pergunta é, esse número, ele é menor do que 10 elevado a menos 4? Esse cara aqui é menor que 10 elevado a menos 4? Não, ele não é. Se não é, o que você faz? Continua. E aí você vai fazendo isso aqui até dar certo. E aí, gente? Professor, no caso aí o erro absoluto vai ser sempre o primeiro erro? Ou eu que Não. tô... É sempre o maior. O maior, no caso, o maior valor de todos, então, de todos os erros. Isso, exatamente. Porque quando você vai calcular erro, você tem que pensar assim, já que são vários erros, né? Tem que ser o maior deles. Assim, e professor, deixa eu perguntar uma coisa também. Como que de vários valores aleatórios que a gente pode estar escolhendo, no caso vai chegar a resposta que a gente quer? Não pode ter algum problema de, por exemplo, eu escolher algum valor que possa dar errado? Então, esse que é o detalhe. A única diferença do valor que você vai escolher que pode acontecer alguma coisa é você demorar mais para chegar no resultado. Entendeu? No caso, então, quanto valores mais altos, mais difícil vai ser, né? Porque, no caso, o espaço que eu vou ter que procurar o ponto de erro vai ser maior. É, nesse caso. Mas existem sistemas que tem que ser maior, né? Entendeu a lógica? Ah, entendi. Tudo varia de acordo com o erro que eu tenho que encontrar. Exatamente. Mas é um negócio muito fácil de ser calculado, né? Você joga no Excel, é só continha de mais, menos e dividir. Né? Então, quando você tem essas operações, já era. É facinho, facinho. Beleza? Pessoal, algum problema quanto a esse exercício? Não. Pra mim tá de boa, tá? Então, o B nós vamos pro Excel. Acorda, os meninos, acorda. Tá acabando já tá acabando. Depois eu deixo vocês fazendo um exercício aí, vai gastar um tempinho. E aí vocês podem tirar dúvida, fiquem à vontade. Tá bom? Nós vamos lá pro Excel, então, cara. Quando nós estivermos aqui no Excel, nós vamos pensar assim. Eduardo, deixa eu tirar aqui de novo, né? Eduardo, a mesma coisa que eu fiz na mão eu vou fazer aqui no Excel? Exatamente, cara. Por isso que é um método muito fácil de ser implementado. A única coisa que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado é em recordar quem são as matrizes que nós estamos usando, né? É sempre útil recordar isso. Você recorda quem que é a matriz A, quem que é a matriz B. Então, vamos lá. A tabelinha que eu vou montar aqui, ó, é igualzinha. O K, X1, X2, X3. Erro 1, erro 2, erro 3. E aqui vem o erro absoluto. Tranquilo por enquanto? Beleza. Na iteração 0, o valor de x1 que nós colocamos lá, né? Vamos só recordar aqui rapidinho. Nós colocamos... Qual foi? O 2. 2... 5 e 7. E 7, beleza. E aqui não tinha erro ainda, né? Não tem nenhum erro. Ave? Tudo bem, gente? Pode continuar? Beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos para a primeira iteração. Vamos calcular o x1. Só que para calcular o x1, não sei se vocês perceberam, nós precisamos aqui, ó, do sistema, ó, tá vendo? Então eu vou vir aqui do lado, ó, aqui, e vou digitar a matriz A. Como que eu digito a matriz A? A matriz A é a matriz dos coeficientes. Então, ó, 5, 3 e 3, 1, 4 e 3, 1, 1 e 6. Essa é a matriz A. Tranquilo? Já que nós temos a matriz A, eu vou também digitar a matriz B. Como que vai ficar a matriz B? A matriz B fica assim, 5, 6 e 0. Então, nós temos duas matrizes, que é a única coisa que nós vamos precisar no nosso problema. A matriz A e a matriz B. Vou até deixar depois aqui em destaque para vocês, tá bom? Pessoal, olha a nossa fórmula aqui, ó, do x1. Eu preciso do B1. Então, eu vou vir aqui, ó,
para calcular o x1 igual. Então. Para calcular esse cara, eu vou fazer B1, que é o 5. Só que eu não sei se vocês perceberam. O B1, ele nunca vai mudar, cara. Ele vai ficar um número constante. Qual que é o único número que vai ficar mudando aqui? O único número que vai ficar mudando é o x2 e o x3. Então, eu vou travar ele. Não sei se vocês lembram como que trava. Para travar, é só apertar o F4. E aí vai aparecer assim, ó, 2 cifrão. Tá travando a coluna B, desculpa, a coluna S e tá travando a linha 8. Aí, ó. Só que, gente, não esquece também, é uma divisão. Então tem que abrir parênteses no começo. Então vai ficar assim, ó. B1, travei, menos A12. Quem que é o A12? A12 é o 5 aqui, ó. Vou clicar em cima dele. Só que o A12 também não vai mudar. Então o que que eu faço? Eu vou lá e travo ele. Vezes x2. Mas qual x2 que é? É o x2 da iteração anterior. Onde que está o x2 da iteração anterior? Está aqui, ó. É o 5. Menos A13. Qual que é o A13? Vou lá na tabela A. A13 é o 1 aqui, ó. Mas eu vou vir e vou travar ela também. Por que que eu estou travando ela? Porque eles não mudam, ó. Eles são constantes. Eles não vão mudar de jeito nenhum. Vezes o x3 da etapa anterior. Tá aqui, ó, x3. Fecho parênteses, porque tá tudo dividido, e eu ponho dividido por A11. Vou lá na matriz A, A11. Ô, gente, eu coloquei o 5 errado aqui, ó. Esse daqui, ó, é o B1, tá certo? A12. Eu pus esse S4 aqui errado, ó. É esse daqui, ó. 1, 2. Beleza? Vou travar ele. Pronto. E o S4 aqui também, ó. Eu vou travar ele também. Porque ele não vai mudar. Vamos ver o que que deu. Menos 1,4. Conferindo lá o que a gente fez na mão. Menos 1,4. Beleza, tá batendo. Até aqui vocês conseguiram? Eduardo, Pode dá falar. uma voltadinha só para me entender os números que você travou lá que não muda. Ah, tá, beleza. Tá, eu vou puxar essa matriz aqui um pouquinho para o canto, tá? Vou trazer ela para cá, ó. Firmeza? Olha isso aqui, ó. Eu vou fazer ele de novo, tá, Hilton? Ó. Então vai ficar assim, igual. Vou abrir parênteses porque tem numerador e denominador. Então vou fazer a divisão certinha. B1, quem que é o B1? É o 5 aqui, ó. Então eu clico nele. Só que esse B1, você percebeu que ele não vai mudar? Quando nós estávamos fazendo aqui os exercícios, ó, não mudava, ó, o B1. Tá vendo, ó? Ficava sempre o mesmo, ó. 5, 5, 1, 1. Então aqui também não vai mudar. Para travar ele, eu uso o F4. Olha o que acontece, ele fica travado, ó. O que significa travar? Ele não vai mudar. Menos A12. A12 é esse cara aqui, ó. E eu vou travar ele também. Vezes o x2. Mas que x2 que você vai usar? Você vai usar o x2 da iteração anterior, não é isso? Clica em cima dele, ó. Pronto, já marcou. Menos A13. A13 é esse cara aqui e eu também vou travar ele. Vezes x3, que é esse cara aqui. Tudo isso está dividido por A11, que é pelo 5 aqui, ó. Esqueci de pôr dividido. Dividido pelo 5 e eu também vou travar ele. Não pode esquecer de travar. Menos 1,4. Só não travou o x2 aí, então. É, porque, não sei se você percebeu, esses caras aqui, ó, são os únicos que não travam. Porque eles vão ficar mudando, né? O processo não é iterativo. Se o processo é iterativo, são eles que vão ficar mudando. Então, esse cara vai ficar mudando, esse vai ficar mudando. Só eles que mudam.
Mas o B1, B2 e B3 fica fixo, né? Entendeu? Entendi. Vamos continuar aqui, então. Como que eu calculo o x2, ó? O x2 vai ser B2, só que não pode esquecer de abrir parênteses. B2 é o 6. Vou travar ele. Menos A31. Opa, A31 não, desculpa. A21. A21 é esse cara aqui. Trava ele vezes x1. Só que, cara, é o x1 da iteração k mais 1. É o cara que eu acabei de descobrir, ó. Eu acabei de descobrir ele. Quem que é? É esse daqui, ó, o menos 1,4. Clico em cima dele. Menos A23. A23, esse cara aqui. Trava ele. Tudo isso, é ele vezes, né? O x3. O x3 não tem x3 aqui ainda. Então eu pego da linha anterior, ó. x3. Fecho parênteses. Dividido pelo A22. E travo o A22. 0,8. Confere lá. 0,8. Próximo. Beleza? Beleza. Aham. O próximo vai ficar assim, ó. O do x3 é igual B3. Opa, abre parênteses, né? B3 é 0. Travo ele. Próximo. Menos A31. A31 é o 3. Travo ele. Vezes x1. Quem que é o x1? Menos 1,4. Foi? Aham. Menos A32. Esse cara aqui. Travo ele. Vezes o x2. Qual que é o x2 que você vai usar? O que veio antes, ó. O 0,8. Tá vendo? Fecho parênteses. Dividido pelo A33. Esse cara aqui, ó. E travo ele. 0,3. Confere lá. 0,3. Firmeza? Beleza. Mas agora tem o erro. Vocês lembram como que calcula o erro? O erro é assim. Módulo do x da iteração que eu tô, menos o x que eu tinha achado antes, dividido pelo x da iteração que nós estamos. Beleza? Então, eu estou falando do erro 1, então ele está associado ao x1. Módulo, tem que lembrar, isso aqui é absoluto. Então, tem que acessar a função ABS. Então, ó, ABS não é uma fração? Abre parênteses. X da etapa que eu tô, menos 1,4. Menos o x da etapa anterior, 2. Fecho parênteses, dividido pelo x que eu tô. Fecho parênteses. Pronto. 2,2485, né? 4285. Foi? Mas agora, a pergunta é, você precisa fazer a mesma coisa para o erro 2? Você está no Excel. Você não vai fazer do mesmo jeitinho? A fórmula do erro, ela muda? Não muda. Então você vem aqui, ó, e puxa. 5,25 e 22,33. E como que você faz o erro absoluto? Ele é o valor máximo. Então você acessa a função máximo. Não pode esquecer do A, tá? Máximo. Máximo entre quem? Entre esses 3 valores aqui, ó. E aperta o Enter. Pronto. Calculou. Conseguiu entender? Beleza. Iteração 2. Você vai ficar fazendo tudo de novo? Pelo amor de Deus, né? O que você faz? Seleciona aqui, ó. Clica e desce. Pronto. Entendeu? Perceba, nós pedimos para o erro ser 10 elevado a menos 4, né?
Isso. Onde que ele já deu 10 elevado a menos 4? Aqui, ó, ele já deu 10 elevado a menos 4, tá vendo? Perceberam, gente? Só que, pessoal, percebam que nós continuamos um pouquinho. O programa ia parar aqui, ó. Ele não ia continuar, tá? Ele ia parar aqui. Só que eu não sei se vocês perceberam. Eu continuei aqui e olha o que aconteceu. 1, 1 e menos 1. Ele deu um resultado exato, cara. Quando isso aqui acontece, quer dizer que a solução é um número natural, é um número exato. Ele chegou na solução exatinha, exatinha. Quer dizer, para chegar na solução exata, exata, ele só chegou na 10ª iteração. Mas uma solução que já era esperada desse exercício é essa daqui, ó. Conseguiram entender? No caso, Beleza. a 7ª iteração já não é o 10 a menos 4? Não é, né? Porque tá dando 0,0002. Aí tem que ser mais 1 e depois o número, então. É, isso. Ah, tá, confundi. Uhum. Firmeza? Então aqui, ó, a gente tira esse cara aqui, ó. Pá. Beleza? Então qual que é a solução? A solução é essa daqui, ó. A solução encontrada por esse modelo, né? Por esse modelo aqui, que a gente chama de x ótimo, ele vai ser 1,000009, 0,999995 e menos 1. Só que, gente, se você estivesse trabalhando com sistema computacional mesmo, né? Você ia fazer o quê? Você ia estender isso aqui um pouquinho, cara. Porque às vezes você quer uma solução que seja... Opa, desculpa. Você quer uma solução que seja melhor ainda, né? Então, quando você for fazer isso, você vai pensar, deixa eu continuar mais um pouquinho, né? E aí você vai perceber que a solução boa desse problema, a solução ótima e sem aproximação, sem nada, vai ser a solução 1, 1 e menos 1. O que significa isso? Significa que esse cara aqui é o valor de x1, esse cara aqui é o valor de x2 e esse cara aqui é o valor de x3. O pessoal da engenharia da computação, que vai trabalhar muito com matrizes, penso eu, assim, se forem para essa área, né, de programação direta de alguns recursos, vocês vão ter que colocar esse cara da seguinte forma, desse jeito aqui, ó. 1, 1, menos 1, transposto. Tá? Geralmente a gente acha desse jeito. Pessoal, muito complicado? Eu só não entendi o porquê desse 1, 1 e menos 1 aí. Você falou que seria ideal. Ah, tá. Ó, o programa mesmo, Ailton, ele já ia parar aqui, né? Você programou, ele ia parar aqui, certo? Aham. Aí eu falei assim, mas se você estivesse mexendo com um sistema que fosse fácil de resolver, você continuaria. E aí você iria perceber, ó, que 1, 1 e menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, ele para de falhar. Porque, cara, observa isso aqui, ó. Observa esse cara aqui, ó. 1, eu vou apagar aqui, tá? Para deixar o certinho. Imagina esse cara aqui que é o 1,00000009. Que número que isso aqui é aproximadamente? 1. E o 0,999995? 1. E aqui embaixo, menos 1. Então ficaria 1, 1 e menos 1. Entendeu? Só que, como nós estamos pensando no método, aqui, ó, já não precisaria mais. E essa daqui é a solução ótima encontrada por esse modelo, porque o erro, esse cara aqui, já é um número menor do que 10 elevado a menos 4. Firmeza, gente? Ô, professor, então a gente só olha o erro absoluto. Exatamente, você olha só para o erro absoluto. Ah, certinho, porque na interação 7, o erro 3, ele já dá menos que 0, que 10 elevado a menos 4, né? Isso, ele já dá, só que você percebe que os outros erros ainda não deram, né? Como você está trabalhando com uma sequência de variáveis, você tem que considerar todas elas antes de tomar uma decisão de parar o programa. Ah, beleza. Beleza? Certinho. Pessoal, o que vocês acharam?
Vou voltar lá na No tela. caso, eu tenho que sempre considerar o erro de todos, né? Os 4 erros, então. O 1, 2, o 3 e o absoluto, para sempre estar abaixo, no caso, do erro que a gente quer, né? Da meta. Exatamente. Aí, no Muito bem. caso, professor. esse caso aí que a gente colocou que, no caso, o 4,5 e menos a 5. Aí, se for para mim, tá passando, por exemplo, uma resposta para alguma prova nossa. Aí, no caso, eu coloco o que tá escrito aí mesmo? E não, isso aqui, ó, significa, esse cara aqui, ó, é a mesma coisa de 4,5 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo bem? Que é a mesma coisa que 0,0000045. Não, ok, então sem problema algum, então. Entendeu? Aham. Aí, no caso, por exemplo, o erro 3 seria 0,00064. Exatamente. É 0,0000064. Ficou claro? Ficou, Pra mim, gente? Ficou de boa? Vocês acharam que ficou assim, suave? Alguma dificuldade quanto a isso? ela parece ser mais fácil que a matéria antiga. Mas cara, vocês vão acostumando também, né? Com a ideia de leitura de fórmula. Isso é muito importante, né? Aí, no caso, aqui a gente só vai estar usando esse método ou vai usar mais algum outro dos dois? Igual a gente estava nas últimas matérias. Não, nós vamos usar para sistemas esse, porque também dá para usar o LU, né? Mas agora nós vamos entrar em outro conteúdo, outra parte da matéria. Então, por enquanto, só esse, né? Assim, para resolver sistema. E a galera de computação mais para frente vai estar aprendendo a programar, utilizando isso aí. Então, eu gostaria de marcar umas aulas com vocês para a gente fazer essa programação, né, cara? Para fazer ela em C, pelo menos, né? Uma linguagem... Pelo menos os cálculos rapidinho. Porque não tem erro aqui. Você tem um while, né? Um while falando do erro. Porque sempre que você tem erro, você tem que ter um while dentro dele. Eu uso um for, Isso, exatamente. Exatamente. Você, na verdade, você tem um while e você não precisa nem de um for. Aqui no for, que o próprio while já vai fazendo, né? Ele vai repetindo, enquanto o erro... nem vai precisar de else. No próprio while já resolve tudo. O if vai precisar, né? Para verificação no caso do erro. Deixa eu pensar se o if aqui vai... Não vai precisar de if também, não. Porque o while ele tem a condição. Ele já vai te dar a condição do erro, e a única coisa para parar aqui é o erro. Né? Vai dar só o while mesmo. Exatamente. É claro que não vai ser só isso, porque eu vou colocar mais uma coisinha agora para vocês, né? Ixi, Que é a condição de Sassenfield. Nome estranho, né? mas é isso. Por enquanto é só isso. Gente, vocês conseguiram compreender? Sim. Foi? Então, ó, eu vou colocar um exercício aqui agora para vocês. Na verdade, vou disponibilizar lá aqui na tela. E aí, vocês fiquem à vontade para resolvê-lo, tá bom? O método de Gauss, ele é um método bem tranquilo e não tem muitos problemas, tá bom? E eu gostaria que vocês começassem a pegar o outro exercício aqui agora e tentassem resolver eles aí com vocês, tá bom? Pode fazer ele no Excel primeiro. Não sei se vocês perceberam, né? Mas do jeito que eu montei aqui no Excel para vocês, é só trocar a matriz A e a B, né? É esse exercício aqui.